Olá, tudo bem? Me chamo Juliana. Nesse vídeo vim para compartilhar aqui com vocês, falar um pouquinho assim do mês de outubro, como que foram as vendas, né? É uma pauta assim bem interessante que eu trago aqui para compartilhar com vocês, compartilhar um pouquinho de ideias e também falando mais ou menos como que foi as vendas nesse mês de outubro. E também deixa aqui nos comentários como que foi as vendas no mês de outubro. Acaba nos ajudando muito também, como se fosse uma pesquisa no geral. Realmente a gente consegue entender de acordo ao mês, que às vezes alguns meses são um pouquinho mais difícil em algumas regiões, em outras talvez seja um pouquinho melhor. Mas naquela região que foi um pouquinho melhor, no mês que foi pior, foi melhor para outra região. Então a gente vai observando um pouquinho mais disso. No mês de outubro em questão, foi um mês assim que eu tenho para falar desse mês de outubro, é que ele foi um mês assim muito abençoado, né? Graças a Deus ele foi um mês um pouco melhor nas vendas. Eu não esperava assim tanto, né? Porque é um mês assim mais claro que a gente viu, né, que tem as datas comemorativas, Dia dos Professores, Dia das Crianças. Mas eu não estava imaginando que fosse ser um mês muito bom nas vendas, porque a princípio nunca fui muito assim de trabalhar esse mês, mas eu estava dando uma observada nas minhas vendas do ano passado. Nesse mês as vendas foi muito legal, né? Em questão de presente saiu. E aí meio que eu tentei me programar um pouquinho, tentei animar um pouquinho, montar, sabe, algumas opções assim para fazer foto, para poder divulgar só para ter as opções diferentes, porque eu tenho as minhas opções, mas às vezes eu nem sempre eu posto. Aí nesse período eu comecei a postar os presentes, e também é um mês que eu observei assim que saiu presentes e era um presente de aniversário, eram presentes também por conta do Dia das Crianças. Então saiu presentes. Então saiu presentes assim, os presentes que saiu ajudou, mas além dos presentes, saiu mais opções ali em perfumaria, né? Que eu não imaginava que fosse assim ter um volume significativo de venda de perfumaria nesse mês. Produtos, hidratante. Então foi um fluxo assim de venda um pouquinho melhor. Era muito difícil um dia não vender nada. E foi assim muito, muito bom nesse sentido, graças a Deus, porque nos meses anteriores foi muito, muito difícil, né? Teve um mês que eu vendi nem a metade de outubro, porque foi um mês assim bem puxado, né? Que eu já até deixei aqui o relato aqui para vocês, né? Que foi o mês de julho, foi um dos meses mais difíceis. E quando veio o agosto, eu achei que ia poder ajudar a suprir o julho, e o agosto não foi tanto. O agosto foi pouca diferença de julho a mais, né? Que foi o período do Dia dos Pais, que não foi tanto. Mas já outubro ele superou o Dia dos Pais, e eu tava até observando, eu ainda não cheguei a fazer a soma total, mas eu acho que o outubro ele superou o Natal do ano passado, o mês do Natal. Superou, só não superou o Dia das Mães, mas ficou próximo. Então foi um mês assim que eu não tenho do que reclamar. Esse mês ele ajudou muito a tentar quitar algumas contas. Não vou falar que eu deixo minhas contas atrasar, mas eu sempre tento remediar e pagar da forma que fica legal. Então eu tentei quitar o máximo que eu pude, né? De acordo ali as vendas de outubro, que foram muito bem, graças a Deus, no início do mês, eu já estava quitando o outubro todinho. E aí comecei já quitando as parcelas já de novembro, né? Ou seja, já estava quitando as parcelas de novembro, que tinha algumas contas no início de novembro. Até o dia 19, mais ou menos, tinha algumas contas. Dia 20 é conta pessoal. Mas, assim, de cosmético, eu acredito que o dia 24 que é o que começa os boletos. Mas em questão, o outubro, as vendas dele conseguiu suprir, e eu ainda consegui fazer investimentos à vista, e ainda consegui comprar também Natura à vista, e ainda consegui me reorganizar assim, sabe?
não ficar preocupado assim com conta, porque teve meses aí que as vendas foi muito, muito fraquinha, não dava nem para cobrir as contas, imagina sobrar para comprar alguma coisa, né? Porque tem um período assim que é bem difícil, que foi aí atrás. Mas sempre gratidão a Deus, porque Deus, ele sabe, conhece, né, as nossas necessidades. Agosto era para ter sido assim um mês que pudesse ajudar, mas infelizmente não foi, tá tudo bem, né? Faz parte. Setembro foi quase parecido com agosto, ou seja, o mês dos pais ele não fez muita diferença, ele foi tipo um mês normal, né? Um mês normal que não foi fraco as vendas, né? Lembrando que é mais ou menos nesse pensamento, né? Agora, do ano, o mês mais ruim de vendas aqui na minha região foi, para mim, foi julho. Foi julho, que foi assim, que eu trabalhei o mês todinho e que vendeu pouco, foi julho. Janeiro eu não conto, porque janeiro eu trabalhei, acho que foi 15 dias que eu consegui trabalhar com as vendas, porque eu perdi 15 dias, fiquei de férias, vamos dizer assim. Então, eu só trabalhei 15 dias. E esses 15 dias deu quase próximo de agosto, que eu trabalhei os 30 dias. Divulgação, venda, atendendo. Então, foi mais ou menos o que aconteceu. Mas o mês de julho, como eu falei, ele foi um mês difícil. Fiz poucas vendas? Fiz. Mas as poucas vendas que eu fiz foi porque eu trouxe promoção para movimentar. Se eu não tivesse trazido nenhum escape, nenhuma promoção assim que fosse me ajudar a reerguer, que graças a Deus, Deus ajuda, dá ideia para nós, né? Que às vezes a gente fica assim, o que eu vou fazer, o que eu vou colocar, né? A gente às vezes fica com receio de colocar algum produto, algum perfume, alguma coisa, né? Que ele é vendável, mas às vezes tem um momento que você precisa colocar até o vendável, porque você precisa nesse momento. Para que eu vou segurar um produto que depois atrasa, né, as contas? Esse produto, o valor que me custou, ele vai acabar custando mais ainda por causa dos juros, né, por atrasamento das contas. Então, aí acaba você não lucrando já mais nada. Vamos falar assim, por conta dos juros. Então, tudo a gente tem que pesar, né, vamos dizer assim, pesar na balança se vale a pena e até calcular com esses juros e se realmente acontecer, né, o inevitável, tentar não pensar muito em lucro, e sim em pagar aquela conta, sabe? O lucro a gente deixa para pensar depois que a gente quita aquela conta que ou que tá atrasada ou que tá próximo, porque senão realmente as coisas não ficam muito fácil, não, né? Aí a gente não consegue tirar assim para nada, não sobra. Quando você tem uma conta muito próxima para pagar e você acabou de entrar um dinheiro, você não vai utilizar ele para outras coisas, você precisa quitar aquela conta, né? Se é ali das vendas, se você vendeu, mas eu preciso disso, preciso daquilo, mas você tem que, infelizmente ou felizmente, né, como foi das vendas, não vou falar aí de trabalho, né, para quem trabalha aí também fora para poder ajudar. Não falo para você tirar de lá, mas eu falo que exclusivamente das nossas vendas, nós temos que tirar para poder pagar a conta da venda. Nós não vai deixar, a gente não vai deixar a nossa conta ali ficar correndo juros, que depois não vai servir para nada, vai virar uma bola de neve. Eu sei que tem negociação, mas mesmo a gente negociando, fica um pouco difícil, mesmo a gente negociando. Fica um pouco difícil porque tem aqueles jurinhos, e aqueles jurinhos vai acabar perdendo a nossa lucratividade no final das contas, né? Mas é mais ou menos assim. Se você gostar do conteúdo desse vídeo, deixe seu curtir, seu comentário que ajuda muito aqui no canal. Se você não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho. Mas foi um mês assim que ajudou muito. Eu falo assim, questão, nossa, não, é um mês assim que ajudou, né? Ajudou muito, digamos que supriu por 2, quase 3 meses. Vamos falar assim as vendas, porque as vendas que estão um pouquinho caídas, né? Mas é assim mesmo, mas Deus ajuda a gente de uma forma muito boa, sempre nos ajudando, nos socorrendo. Eu falo porque na minha vida, eu só enxergo Deus me socorrendo. Quando parece que tá tudo perdido,
Aí Deus mostra que não tá perdido. Porque teve um período, assim, que quando as vendas caiu, confesso que já pensei em desistir. Falei, não, isso pra mim não dá. Né, ficar com contas e as vendas caiu, e se caiu, então não tem por que eu continuar trabalhando com vendas, né? Nesse momento ali eu tava muito debilitada, eu tava querendo desistir mesmo, sou bem sincera, né? Porque as vendas deu uma caída e querendo ou não, a gente precisa pagar, não tem como fugir, né? Eu sei que cada um tem aí o seu meio ou não se importa, né, que vencer, mas eu me importo, eu não consigo ficar tranquilamente assim, com contas e parecer que eu não tô. Eu sou assim, eu gosto de trabalhar honestamente, pagar o que eu devo, que tá as minhas contas, não ficar devendo, né? Não dever boleto, não dever loja, não ficar devendo pra ninguém. Não, é algo assim que não me faz bem, sabe? Eu ficar com aquilo que eu devo, aí eu vou ficar tranquila. Não, assim, não consigo ficar bem. Assim, me sentir tranquila, aliviada, ai, mas tá tudo bem, não. Então, eu sempre tentando correr atrás para poder quitar e pagar o que eu devo. Não endoidando, vou falar assim, mas sempre com a mente centralizada. Preciso correr atrás, eu preciso fazer um movimento, preciso me reorganizar, preciso trazer alguma promoção, preciso me esforçar, fazer alguma coisa, movimentar alguma coisa para poder me ajudar a conseguir juntar um valor X, porque eu preciso. Preciso fazer alguma coisa, não ficar parado esperando, não. Fazer alguma coisa, fazer divulgação. Divulga, não deu certo, faz outro tipo de divulgação, outro produto. Não deu certo, faz de outro. E assim vai indo, né? Vai indo. Vai indo e Deus ajuda a gente. Fala assim. E vai indo e dá certo. Mais ou menos desse jeito, né? Mas é desse jeito. E aí, o que eu fiz? Como houve, né, a caída nas vendas, eu comecei a parar de comprar, né? Principalmente a marca que eu comprei muito, né? Que é Natura. Natura, eu realmente, se eu falar que eu preciso, eu estaria mentindo, não tô precisando, não. O que eu não tenho é o que eu realmente não vendo, que eu já trouxe uma vez e não vendeu, ou que só tem uma aqui de uma marca em questão, ou de uma fragrância, então não quero a pronta entrega. Então, é tipo isso, o que eu não tenho é o que realmente não vendo, eu não vendo com facilidade. Não sei, né, que acontece no geral que, como eu disse, o que eu não vendo, vocês vendem, e o que vocês vendem eu não consigo vender, né? Depende muito do público, do cliente que frequentemente compra conosco. Então, observando isso, pra mim, eu acho que tá tranquilo, né? Provavelmente, como eu havia relatado, acho que em alguns vídeos anteriores, provavelmente possa ser que eu caia de nível por conta disso, porque como passou aquela fase difícil, querendo ou não, aquela fase difícil ajuda a gente a amadurecer um pouco. Não vou falar totalmente, mas um pouco. Né? Ajuda a gente a ter um pouquinho, no meu caso, me ajudou a ter um pouquinho mais de controle, porque não é necessário. Eu tenho ainda estoque suficiente que vai me ajudar um período adequado de acordo com as minhas vendas, né? A observação das minhas vendas. Então, eu posso ficar tranquila, principalmente de Natura. Eu posso ficar tranquila com o estoque que eu tenho. Não preciso, ai, vai acabar, vou ficar sem. Não. E se acabou alguma coisa, tudo bem, eu tenho outro para apresentar, porque eu trabalho muito com a pronta entrega. Eu não, é muito difícil trabalhar com pedido, é muito difícil. A não ser que o cliente realmente queira, né? Porque tem clientes em sessão que queira. E aí eu fico tentando fazer trocas ou pegar com desconto com as vendedoras. Mas não eu ir lá e fazer pedido por apenas um pedido. Não faço mais isso. Não vou fazer mais isso, nem faço. E às vezes fico tentando remediar, nem pra mim quero fazer pedido, quero ter um controle. Eu sei que eu quero ter um estoque, mas cada dia que se passa, sempre vai ter promoção. Então, sempre você vai ter estoque, aí sempre vai comprar estoque. Mas tem que ser de acordo às vendas, né? Se a gente tem, tá legal, né? Tipo isso. Então, tá legal. Isso é tipo um autocontrole, porque sem perceber, a gente começa comprando. No meu caso, sempre comprei para ter estoque. Comecei comprando para ter estoque, então fui comprando, até aí tudo bem. Agora tem estoque, eu não preciso comprar,
né? Então, aí agora eu mudei o rumo de compra pro Boticário, porque eu realmente não tava tendo estoque. Agora eu estou comprando para mim ter estoque, algumas opções. Não vou falar que eu vou ter, vamos dizer, eu nem sei quantas opções eu tenho. Eu tenho que organizar, né? Ver aí se eu tenho 10 perfumes femininos diferentes, de valor diferente. Eu não sei se eu tenho, eu acho que não. Do Boticário eu não cheguei a tanto, né? De fragrância diferente, ou de. Do Natura, se eu observar, eu tenho até mais que 10. Então, é isso que eu tenho que observar. Eu não preciso ter tanta variedade no geral. Se eu tiver 10, eu acho que já é muito. Sabe? 10 fragrâncias diferentes, porque como se diz, cada marca de perfume tem o que vende. A gente só descobre quando adquire a pronta entrega. Então, aqueles lá a gente tenta repor. Mas a gente só descobre quando a gente tem a pronta entrega. Então, como eu tenho, assim, bastante opções, então não preciso, né? Os perfumes, assim, mais acessíveis eu tenho, até um pouquinho mais caro também tenho. Então, não tô precisando nesse momento, né? Somente tô focando, assim, investindo no Boticário com cautela. Porque agora que eles melhoraram o limite, vamos falar assim, né? Porque comecei com nada de limite. Eu acho que tem uns vídeos aqui eu falando a respeito, né, no início. Mas é isso. Então, eu vou tentar, assim, me reorganizar. Se você gostar do conteúdo desse vídeo, deixe seu curtir, seu comentário, que ajuda muito aqui no canal. Se você não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho. Então, foi mais ou menos assim esse mês. Agora, vamos aí preparar para novembro. Novembro eu tô bem mais tranquila, e por eu ficar um pouquinho tranquila, eu observo que tá um pouquinho tranquilo também. Mas eu vou tentar me reorganizar aqui o máximo possível e começar com as divulgações novamente. Porque sempre que possível, ajuda a movimentar um pouquinho. Não vou falar, nossa, movimenta. Mas não ficar com a mesma foto durante muito período de tempo, aquele mesmo perfume, aquele mesmo hidratante. Mas sim trazer foto diferente. Dá a impressão que é outro estoque. Não sei, mas dá a impressão. Só observando assim, dá a impressão. Que não é a mesma foto, aquela mesma frequência de divulgação da mesma coisa. Que Deus abençoe a todos, as vendas de cada um que trabalha nesse meio de venda, porque não é difícil, não é fácil, é um pouquinho difícil, mas que Deus possa abençoar as nossas vendas e nos ajudar e abençoar mais clientes, né? Clientes novos que compram à vista, né? Que assim como a gente tem esse meio, também tem clientes que gostam de comprar mais à vista. Algumas coisas em questão até eu prefiro comprar mais à vista, que eu me sinto melhor, né? Porque até eu observo isso, que às vezes no à vista o desconto é melhor do que se for passar no cartão, né? Se for passar no crediário e tudo mais. Se eu observo isso, né? Então, às vezes tem clientes que também observam, que às vezes é mais vantajoso no à vista, no dinheiro, no Pix tem um desconto um pouquinho melhor. Então, eu sou mais ou menos, quando eu sou cliente, eu sou mais ou menos assim, eu vejo onde tem uma oportunidade um pouquinho melhor, e eu vou lá e faço, se eu for comprar alguma coisa, um presente, alguma coisa, uma roupa, eu sempre procuro aonde tem um pouquinho mais de desconto no à vista, né? Não aquele valor que é tanto no cartão quanto no à vista, não. Às vezes acaba chamando um pouquinho mais de atenção. Eu observo porque chama a minha atenção nessa parte. E vai ficando por aqui. Que Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau!